Amazônia. Um dos ambientes mais ricos e misteriosos da Terra, é um verdadeiro santuário de vida selvagem. Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, cada árvore imponente e rio sinuoso desempenha um papel crucial no equilíbrio do planeta. No meio dessa vastidão verde, milhões de criaturas a chamam de lar. Essas terras são povoadas por animais tão variados quanto fascinantes, onde a onça pintada se move em silêncio, exibindo as façanhas de um predador astuto, enquanto o tucano, em contraste, voa com graça pelos céus, colorindo o pulmão do nosso planeta. E onde tem vida, há água, e nenhum corpo d'água é tão icônico quanto o rio Amazonas. O maior rio do mundo em volume de água e um dos mais extensos em comprimento, o Amazonas disputa o título de maior rio do planeta com o Nilo, na África. Com cerca de 7.000 quilômetros de extensão, o rio nasce nas encostas da Cordilheira dos Andes, no Peru, serpenteando pela floresta, alimentando essa imensidão verde e fertilizando as terras por onde passa, até se entregar ao Oceano Atlântico. O rio não atravessa apenas o Brasil, mas também se espalha por países vizinhos como Colômbia e Bolívia, conectando culturas, povos e vidas. Enquanto isso, no topo das árvores e por entre os galhos, a vida se revela em uma explosão de cores e sons. Em meio a esse cenário vibrante, a arara vermelha se destaca como uma das criaturas mais emblemáticas da floresta. Com penas vermelhas vibrantes, adornadas por detalhes verdes e azuis, ela é uma das joias brilhantes da selva amazônica. Mas não é apenas sua beleza que é notável. Sua destreza é igualmente surpreendente. Com seu bico poderoso, ela abre mesmo as cascas mais duras das sementes, conseguindo prosperar na complexidade da floresta. Esses pássaros vivem em bandos familiares e seus gritos enchem a selva com um som profundamente evocativo e característico da Amazônia. Outra ave que você pode encontrar na Amazônia é a arara azul. Com asas e cauda azuladas, a arara azul se destaca por ter pele nua amarela ao redor dos olhos e na base do bico, sendo uma das maiores e mais deslumbrantes aves da região. As cores vibrantes, no entanto, não são apenas para exibição. As aves usam para se misturar com as cores e sombras das copas das árvores, tornando-se invisíveis para predadores. Além de bela, a arara azul é inteligente e sociável. Elas são muitas vezes encontradas em bandos grandes, que voam juntos, e se alimentam de sementes e frutas. Essas aves não só são conhecidas por sua beleza, elas também são incrivelmente inteligentes e bem treinadas para replicar os sons humanos. Esta é a arara canindé. Com penas exibindo uma vibrante mistura de azul, verde e amarelo, ela é uma das aves mais chamativas da região. Apesar de ser um pouco menor que suas primas azul e vermelha, a arara canindé é igualmente ativa e curiosa, vivendo em grandes grupos e comunicando-se com seus chamativos gritos enquanto voa de árvore em árvore. Ela prefere viver próxima aos rios, onde encontra uma abundância de frutas e sementes para se alimentar. Assim como as outras araras, sua sobrevivência depende da conservação dessas florestas preciosas. Ver uma dessas araras em voo é testemunhar a liberdade em sua forma mais pura.
Seguindo com a avifauna da Amazônia, o jacu, com sua plumagem negra salpicada de manchas brancas e barriga castanha, se camufla perfeitamente entre a vegetação densa. Embora seja capaz de realizar voos curtos para escapar de predadores ou alcançar arbustos e árvores, o jacu passa a maior parte do tempo no solo. Suas pernas esguias são adaptadas para se mover entre a vegetação de maneira ágil. Este é o tucano-toco, o maior da família dos tucanos, que impressiona com seu bico, que pode medir até 19 centímetros de comprimento. Mais do que uma característica visual marcante, o bico desempenha um papel essencial na alimentação do tucano, composta principalmente de frutas, mas que também pode incluir insetos e pequenos vertebrados. Seu bico largo e leve é ideal para alcançar frutas em galhos altos. E também ajuda a regular a temperatura corporal, dissipando o calor. Os tucanos-toco vivem em pares ou em pequenos grupos e são conhecidos por seus chamados distintos e comportamentos sociais. Eles constroem ninhos em cavidades de árvores, onde a fêmea deposita seus ovos e ambos os pais participam do cuidado dos filhotes. Além das aves, a Amazônia abriga uma rica diversidade de anfíbios igualmente fascinantes. Em meio à densa vegetação e aos corpos d'água da floresta, encontramos também rãs de uma beleza surpreendente e com papéis vitais no ecossistema. A Dendrobates tinctorius azureus, conhecida como rã azul, é uma maravilha visual com sua pele azul profundo e brilhante. Este anfíbio não é apenas um espetáculo para os olhos, mas também desempenha um papel crucial no ecossistema, com seu veneno potente, conhecido como batrachotoxina, que serve como defesa eficaz contra predadores. Adaptada às florestas úmidas da Amazônia, a rã azul habita áreas próximas a corpos d'água. A Dendrobates tinctorius blue and yellow, ou rã dendrobatoide azul e amarela, exibe uma combinação impressionante de azul e amarelo. Seu padrão vibrante serve como um alerta para predadores e é uma adaptação perfeita para sua vida nas florestas tropicais, sendo mais comum em áreas do Suriname e não tanto no interior da Amazônia brasileira, onde ela vive em áreas úmidas próximas a corpos d'água. Além disso, o Trachycephalus resinifictrix, conhecido como sapo leiteiro, apresenta uma defesa única com suas secreções de muco que se assemelham a leite. Embora sua toxicidade seja menor em comparação com outras rãs venenosas, o muco pode causar irritação. Adaptado às florestas tropicais da América do Sul, incluindo a Amazônia, o sapo leiteiro encontra abrigo em áreas úmidas e arbóreas. Esses pequenos, mas formidáveis anfíbios contribuem significativamente para a saúde do ecossistema amazônico. Na Amazônia e nas planícies alagadas do Pantanal, encontramos alguns dos predadores mais fascinantes das Américas. Um deles é a imponente onça-pintada. Com sua pelagem dourada marcada por rosetas pretas, ela se move silenciosamente pela vegetação, sendo frequentemente detectada apenas pelos seus sentidos aguçados e corpo musculoso. A onça-pintada tem a mordida mais forte entre todos os felinos, capaz de esmagar o crânio de suas presas, como capivaras e jacarés. Ela caça tanto em terra quanto na água, destacando-se como uma excelente nadadora. Mais do que uma caçadora, a onça é vital para o equilíbrio da floresta, controlando as populações de suas presas e mantendo o ecossistema saudável. Infelizmente, a destruição de habitats e a caça ilegal ameaçam essa majestosa criatura, mas esforços de conservação estão em andamento para proteger seu futuro. Símbolo de força e resistência, a onça-pintada é a verdadeira guardiã das florestas, representando o poder selvagem da América Latina
e a importância de preservar a natureza. Outro felino notável é a jaguatirica, um predador de médio porte com uma presença fascinante. Com um corpo esguio e ágil, a jaguatirica é um mestre da camuflagem. Sua pelagem uma combinação impressionante de manchas e rosetas que se misturam perfeitamente com a vegetação exuberante da floresta. Pesando entre 7 e 15 quilos, é um caçador noturno e solitário, movendo-se com graça e precisão. Conhecida por sua habilidade em escalar árvores e nadar, a jaguatirica é um predador versátil e adaptável, com uma dieta variada que inclui pequenos mamíferos, aves, répteis e até peixes, dependendo da disponibilidade de alimento em seu habitat. A Amazônia também abriga algumas das serpentes mais imponentes e misteriosas do planeta. A sucuri, com seu corpo massivo e musculoso, é um dos maiores répteis do mundo e um predador formidável. Esta serpente pode atingir impressionantes 8 metros de comprimento e sua espessura pode chegar a mais de 1 metro de diâmetro. Sua coloração, geralmente variando de verde-oliva a marrom, é adornada com padrões de manchas que proporcionam uma excelente camuflagem em meio à vegetação aquática e áreas pantanosas. Como uma serpente constritora, a sucuri utiliza sua força para envolver e sufocar suas presas antes de engoli-las inteiras. Sua dieta é bastante variada e pode incluir desde peixes e aves até mamíferos maiores, como capivaras e, ocasionalmente, até jacarés. Adaptada à vida aquática, a sucuri é uma nadadora excepcional e passa uma boa parte de sua vida na água, movendo-se silenciosamente pela vegetação e mostrando-se um predador eficiente e um mestre da camuflagem. Outra serpente que chama a atenção é a cobra-coral. Com sua impressionante combinação de vermelho, preto e branco, essa cobra não só é um espetáculo visual, mas também um dos répteis mais venenosos da região. Esse padrão de cores serve como um aviso para predadores e outros animais, indicando a presença de sua toxina potente. Com um tamanho que varia entre 60 a 150 centímetros, em algumas subespécies, a cobra-coral é pequena em comparação com outras serpentes venenosas, mas seu veneno neurotóxico pode causar sérios danos ao sistema nervoso, levando à paralisia e, sem tratamento, podendo ser fatal. Apesar de ser temida por seu veneno, a cobra-coral geralmente é tímida e prefere evitar o contato com humanos. Ela vive em habitats variados, desde florestas densas até áreas de vegetação rasteira, onde se alimenta de pequenos vertebrados e invertebrados. A jararaca, por sua vez, é uma das serpentes mais comuns e perigosas da Amazônia. Ela é reconhecida por sua coloração variada, que vai do marrom ao verde, com marcas geométricas ao longo do corpo, permitindo-lhe uma camuflagem eficaz no solo da floresta. Com um comprimento que pode chegar a 1,60 m, essa víbora possui um veneno hemotóxico poderoso, capaz de causar necrose nos tecidos e graves complicações se não tratada adequadamente. A jararaca é ágil e adaptável, vivendo tanto em áreas de floresta densa quanto em regiões de vegetação mais baixa. Ela se alimenta principalmente de pequenos mamíferos, aves e até anfíbios, sendo um predador ativo durante a noite. Apesar de seu comportamento agressivo quando se sente ameaçada, a jararaca desempenha um papel importante no controle das populações de roedores na floresta. No entanto,
É também uma das principais responsáveis por acidentes ofídicos na região amazônica, o que faz dela uma serpente temida, mas fascinante. Encontramos agora um mamífero notável e inconfundível, o tatu. Com sua carapaça dura e segmentada, que cobre o corpo como uma armadura natural, o tatu é uma verdadeira maravilha da evolução. Os tatus pertencem à família Dasypodidae e são conhecidos por sua aparência peculiar. Seu corpo é coberto por placas de escudo ósseo e espesso, que fornecem proteção contra predadores. Eles têm uma pele espessa e resistente que pode variar em cor, desde o marrom até o cinza, e suas placas são frequentemente adornadas com padrões que ajudam na camuflagem no ambiente natural. Os tatus têm um tamanho que pode variar de pequenos, como o tatu bola, com menos de 30 centímetros de comprimento, até grandes, como o tatu canastra, que pode atingir até 1 metro de comprimento. Apesar de sua aparência robusta, os tatus são animais relativamente ágeis. Eles são excelentes escavadores e utilizam suas garras afiadas para cavar tocas subterrâneas onde se refugiam e procuram alimento. A dieta dos tatus é composta principalmente por insetos como formigas e cupins, embora alguns também se alimentem de frutas e pequenos invertebrados. Sua habilidade de escavar lhes permite acessar esses alimentos que estão escondidos sob o solo ou dentro de troncos. Além de suas adaptações físicas impressionantes, os tatus têm um comportamento noturno e solitário, saindo principalmente ao anoitecer para forragear. Eles são bastante discretos e raramente são vistos em atividade durante o dia. O macaco-prego possui uma pelagem que varia do marrom ao preto, com algumas espécies exibindo marcas brancas no rosto ou no corpo. Seu rosto expressivo e suas habilidades manuais impressionantes são características marcantes. A cauda preensil é uma adaptação essencial para sua vida nas árvores, permitindo que ele se agarre aos galhos com facilidade e se mova de um tronco para outro. Este primata é onívoro, e sua dieta inclui uma variedade de alimentos como frutas, insetos, sementes e pequenos animais. Os macacos prego são conhecidos por sua habilidade em usar ferramentas como pedras e galhos para abrir frutos e extrair alimentos. Esse comportamento demonstra sua inteligência e adaptabilidade. Os macacos prego vivem em grupos sociais complexos e dinâmicos, que podem variar de algumas poucas até mais de 30 indivíduos. Esses grupos são liderados por um ou mais machos dominantes e mantêm uma estrutura hierárquica bem definida. Durante a reprodução, a fêmea dá à luz a um único filhote, que é cuidado tanto pela mãe quanto pelos membros do grupo. Existem duas principais espécies de bichos preguiça: a preguiça de 3 dedos e a preguiça de 2 dedos. Ambas têm características distintas, mas compartilham a habilidade de se movimentar lentamente e de forma deliberada através das árvores. Suas garras longas e curvadas são adaptadas para se agarrar firmemente aos galhos, permitindo que eles se pendurem de cabeça para baixo com facilidade. Os bichos preguiça são herbívoros, e sua dieta é composta principalmente de folhas, frutos e flores. Devido à baixa taxa de metabolismo, eles têm uma digestão lenta e passam a maior parte do dia descansando. Seu metabolismo reduzido é uma adaptação ao seu estilo de vida de baixa energia, refletido em seu movimento lento e deliberado. Também conhecida como cutia de cauda preta ou cutia, é um roedor fascinante. Com seu corpo robusto e cauda curta, a cutia se destaca por sua pelagem, que varia de marrom a cinza, com algumas espécies apresentando nuances mais vibrantes. Pesando entre 1,5 e 4 quilos,
A cutia é conhecida por sua agilidade. Ela possui um comportamento ativo e é principalmente herbívora, alimentando-se de frutas, sementes, nozes e folhas. Seguindo para o mundo aquático, este peixe, que tem uma aparência distinta, com um corpo alongado e coberto por escamas grandes e robustas, é o pirarucu. Sua coloração varia entre tons de verde, cinza e vermelho, o que o ajuda a se camuflar em seu habitat natural. O pirarucu é conhecido por sua capacidade de respirar ar, utilizando um órgão especializado chamado labirinto, permitindo-lhe sobreviver em ambientes com baixa oxigenação. Como predador voraz, o pirarucu se alimenta de peixes menores e, ocasionalmente, de pequenos animais aquáticos. Durante a reprodução, a fêmea deposita os ovos em ninhos construídos pelo macho, que protege os ovos e os filhotes até que eles estejam prontos para explorar o ambiente aquático. Outro peixe icônico da Amazônia é a piranha, famosa por sua reputação e temida por sua aparência marcante. Com seus dentes afiados, a piranha é um dos peixes mais fascinantes da região. Suas mandíbulas potentes e dentes triangulares são projetados para cortar carne com facilidade, refletindo sua dieta predominantemente carnívora. Apesar da fama de agressivas, muitas espécies de piranhas se alimentam de peixes menores, insetos e até frutas que caem na água. Além disso, a presença dessas criaturas, como muitos outros animais da região, é fundamental para manter o delicado equilíbrio do ecossistema amazônico. A Amazônia, com sua biodiversidade impressionante e espécies fascinantes, nos ensina todos os dias sobre a importância de preservar nosso planeta. Cada animal desempenha um papel crucial no equilíbrio desse ecossistema extraordinário. Compartilhar esses conhecimentos é um passo fundamental para garantir a proteção dessa riqueza natural para as futuras gerações. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos levar essa mensagem adiante e contribuir para a preservação da nossa Amazônia. Até a próxima aventura!